Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Quando aquele discípulo de Jesus conduziu o cego Bartimeu até o mestre, e aquele homem, ele se viu diante do Senhor, ele se percebeu diante do filho de Davi, a quem ele clamou desesperadamente. Daquele homem, de quem ele ouvira falar, que ressuscitou mortos, que fez tetraplégicos arrumarem a esteira e ir embora caminhando para casa, que libertou homens terrivelmente endemoniados e desgraçados na vida. Messias, o Filho de Deus. Ele não podia vir, mas ele sentia que estava parado. Quando aquele discípulo levava pelo braço, finalmente o para diante de alguém, e ele então ouve a sua voz. E o Senhor pergunta: o que tu queres que te faça? Eu não sei bem dizer o que Bartimeu sentiu. Eu fico pensando, meu Deus, às vezes a pessoa sofre tanto durante tantos anos, amargamente, não é verdade? E bate em tantas portas e suplica favores e nada acontece. E de repente ele está diante de Jesus, que simplesmente faz a ele uma pergunta: o que tu queres que eu te faça? Eu estava caminhando aqui e ouvi os teus gritos clamando pela minha compaixão. Eu ouvi os teus gritos clamando pela minha misericórdia, e eu mandei te trazer. E eu parei aqui e mandei esse discípulo meu mentir buscar lá naquela esquina, porque eu ouvi os teus gritos de desespero, de angústia, de dor. Aonde você quer que eu exerça a minha misericórdia? Meu Deus, você já pensou? Que coisa maravilhosa! Ou seja, não havia
nada é impossível agora. Bastava ele abrir a boca e dizer: é isso que eu estou querendo, é isso que angustia minha alma, é isso que tem me feito sofrer, é isso que tem arrancado de mim a dignidade, a alegria, a vontade de viver. Muda a minha história. Sabe, Jesus colocou diante desse pobre infeliz uma possibilidade infinita. Em outras palavras, ele estava dizendo: não há nada impossível para mim. Se o seu problema for no céu, ou na terra, ou no inferno, seja onde for, a minha misericórdia alcança, e a ordem que eu der será obedecida. Diga: o que tu queres, te faço. Aonde você quer que eu exerça a minha misericórdia? Sabe, algumas pessoas pensam que esta pergunta de Jesus, ela foi um pouco estranha, tendo em vista ele perceber claramente que se tratava de um indivíduo cego. Não. Tratava-se de um indivíduo que ele próprio teve que mandar alguém buscar, porque ele sabia que era um cego, que não podia caminhar sozinho. O que é que um cego poderia desejar? Eu pergunto a você. O que é que um homem que estava numa esquina com uma caneca na mão pedindo esmola, vivendo indignamente porque era um cego e não podia trabalhar, não podia ter uma vida honrada, digna, o que ele poderia querer? Eu fico pensando às vezes, por que é que Jesus perguntou isso àquele cego? O que tu queres que eu te faça? Por que é que ele não tocou logo em seus olhos, ou simplesmente mandou que se abrissem os seus olhos? Mas por que ele pergunta a esse sujeito aonde ele queria que sua misericórdia fosse lançada? Eu creio que o cego, a princípio, levou um susto. A autoridade daquela voz não era meramente um religioso, não era alguém que queria se aproveitar dele, fazer uso de sua condição humilde e sofrida. Quantas vezes ele deve ter recebido algum cartão de um religioso, de um líder que entregou a ele e disse: olha, cego, está em braille, pode passar o dedo aí, vê o endereço, vai lá, leva a caneca para entregar tudo que você tem, leva o dízimo dessa caneca de esmola, solta essas moedas lá no altar e Deus vai fazer uma hora. Quantas vezes? Mas aquela voz veio como um impacto. Ele deve ter se silenciado por alguns instantes e, a princípio, se assustado com a pergunta e com as infinitas possibilidades do que poderia acontecer na sua vida, dependendo da sua resposta. Ao mesmo tempo, ele deve ter pensado: por que ele está me perguntando isso, sabendo que eu sou cego? Será que ele está vendo outras coisas? Eu estou diante
não apenas de um profeta. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias. Ele me enxerga por dentro. Ele é capaz de ver as coisas que sucedem na minha alma, no meu coração. Ele deve estar vendo muitas outras coisas dentro de mim que estão necessitadas da misericórdia dele, não apenas os meus olhos, e não apenas a minha condição de cego, e não apenas o meu globo ocular, que não funciona, que não transmite imagens para o meu cérebro. Ele deve ser capaz de ver algo a mais, porque meu coração é amado, porque eu sou um homem cheio de ódios, de angústia, de ressentimento por essa vida que eu tenho levado. Estou cheio de iniquidades. Mestre, eu quero ver. Então Jesus disse a ele: veja. E os olhos do cego se abriram. E o evangelista narra esse episódio dizendo que ele passou a enxergar e seguiu com Jesus. Sabe, é por isso que eu coloquei como tema dessa mensagem Bartimeu, o cego que se recusou a voltar para a escuridão. Mas não a escuridão de uma cegueira física. Mas ele se negou a voltar para a escuridão espiritual que ele vivia. A pergunta de Jesus falou forte, de maneira profunda, dentro do coração daquele cego. E ele entendeu que havia muitas outras coisas dentro dele, precisando de um milagre, precisando da ordem de Jesus, precisando do toque de Jesus, precisando dos ensinamentos de Jesus. E ele se negou a voltar para aquela mesma vida, mesmo enxergando. Ele iria voltar para as trevas, ele iria voltar para a escuridão, ele iria voltar para uma vida de amargura. E ele disse: eu não quero mais isso, eu quero tudo aquilo que o Senhor pode fazer por mim. Em todas as áreas da minha vida onde tu possas exercer a tua misericórdia. Eu não quero apenas enxergar as coisas físicas, mas quero ser capaz de enxergar as coisas espirituais. Sabe, muitos milagres foram narrados pelos apóstolos de Cristo, nem todos. João, certa vez, ele escreveu e disse assim: nem todos os milagres e nem tudo que Jesus disse foi escrito, porque não caberiam em tantos livros. E ele assim tentou se expressar para mostrar que houveram muitos acontecimentos e milagres que eles não escreveram. Portanto, os milagres que foram registrados, eles foram pensados da história pelo Espírito de Deus com um objetivo. E este objetivo, ele é pedagógico, ou seja, Deus quer me ensinar. Deus quer ensinar a você. Deus quer nos fazer enxergar além. Entenda. Deus quer que nós venhamos ter uma visão que se eleve acima dos montes, e não uma visão rasteira, medíocre, humana. E
o interessante é que o milagre deste cego, ele tem algo específico. O nome do cego. Bartimeu, o filho de Timeu. Ou seja, esse cego tornou-se discípulo de Jesus. Não apenas o seu globo ocular foi tocado com a virtude da cura, mas a sua alma foi transformada. Ele passou a andar com Jesus e se tornou discípulo dele, o seu nome se tornou conhecido e a sua história, e eles sabiam quem era o pai dele. Ele se tornou um deles, ele se tornou um discípulo de Jesus. E o seu nome se eternizou nas Escrituras Sagradas. Mas existem outros milagres que foram narrados. E por terem sido narrados, eles devem ter algum valor para abrir a minha mente e a minha compreensão desses fatos espirituais. Um deles, e acredito ser talvez um dos mais mal interpretados de toda a Bíblia Sagrada. Milagre que recebeu uma mulher. E eu não sei o nome dela, e nem você, e nem Pedro, e nem João, e nem nenhum dos apóstolos de Cristo. Porque eles não escreveram o nome dela, ela não esteve entre eles. Eles não sabiam o que era. Mas eles narraram apenas a história e disseram uma mulher hemorrágica e que há 12 anos padecia deste mal e já havia gasto o seu dinheiro com médicos e todos os recursos da atualidade. E ela estava morrendo, e ao ver Jesus passar por entre a multidão, de maneira furtiva, ela foi e tocou na orla de sua roupa. E Jesus parou. E ele então perguntou: alguém me tocou? Quem foi? E os discípulos disseram: mestre, a multidão te aperta, te comprime, nós estamos aqui tentando fazer um cordão de isolamento, mas está difícil, porque a multidão sabe que basta tocar em ti e eles são curados. É isso que a Bíblia diz. Sabe, você vai ver a narrativa dos apóstolos em diversos lugares onde eles falam que as pessoas procuravam se atirar e se jogar e alcançar Jesus de alguma forma, tocando em seu braço, em seu cabelo, em sua roupa, porque bastava tocar e eles eram curados de todo o mal que tivessem. E Jesus disse: não, o toque que eu recebi, ele foi diferente, porque eu senti que saiu de mim virtude para curar. Quem foi? Sabe, a fé dessa mulher tem sido exaltada. Canções foram escritas para encorajar as pessoas a exercerem a mesma fé.
mensagens e muitas pregações eu já ouvi citando essa mulher como um exemplo de fé. Ou seja, o toque dela foi diferente dos demais que se acotovelavam e se imprensavam em torno de Jesus, porque ela tocou nele com fé e recebeu a virtude da cura. Porém, quando nós nos detemos nesse episódio, nós vamos perceber uma coisa: essa mulher não queria ser vista, mesmo depois de curada. Porque você poderia alegar, ela estava fraca, ela não podia caminhar direito, havia uma multidão, ela tinha que se esgueirar como uma cobra debaixo da perna das pessoas para esticar o braço magro e pálido para tocar em alguma parte de Jesus. Por isso ela tinha que estar oculta e escondida. Mas a questão é que mesmo depois de curada, ela continuou a se esquivar e se esconder e se esgueirar por entre as pernas das pessoas. O que acontece é que Jesus ficou parado procurando esta pessoa que tocou nele, e ela estava se esgueirando por entre as pernas das pessoas, e como a situação ficou constrangedora, ela acabou levantando a mão lá naquele campo, debaixo da perna do sujeito. Ela disse: fui eu. O mestre disse a ela: vai em paz, tua fé livra você dessa situação. Pronto. E acabou. Agora eu quero meditar com você. Por que você tem exaltado a fé nessa vida? Hein? Sabe, há uma grande diferença entre o milagre recebido por Bartimeu, filho de Timeu, e essa mulher que nós não sabemos o nome, essa incógnita, essa camuflada, que nós não sabemos de onde veio nem para onde foi, mas sabemos uma coisa: ela não queria nenhum compromisso com Deus. Eu estou lhe dizendo, ela queria apenas o milagre. E acabou. Ela não queria parar para conversar com Jesus, para dar o seu testemunho, para ouvir ele pregar, porque os ensinamentos de Jesus eram conhecidos. Mudança de vida, transformação, dar outra face, renunciar à própria vida. Ele não tinha onde recostar a cabeça e incitava o povo a segui-lo a si mesmo. Suas mensagens eram conhecidas: orar pelos seus inimigos e todas essas coisas. O meu reino não é aqui, ajuntai para vós um tesouro no reino dos céus, dai a todo que te pedir, que não vire as costas para o teu próximo. Tudo isso. Sabe, essa não é uma mensagem que motive algumas pessoas a seguir Jesus. Não é. E você vai observar que Jesus não fazia questão nenhuma de convencer alguém a segui-lo. Ele não amenizava a palavra ou seus ensinamentos acerca do reino dos céus para que a multidão viesse após ele e passassem a ser seus discípulos. Pelo contrário, uma vez ele começou propositadamente a falar sem a compreensão daquela gente, dizendo que o seu sangue era a verdadeira bebida e que a sua carne deveria ser comida, e que a pessoa que não comesse da sua carne, não bebesse do seu sangue, não teria vida em si mesma e não teria parte com ele. 500 discípulos foram embora. Ele não foi atrás de ninguém, dizer: peraí, gente, não é assim não, vocês não entenderam, eu estou falando de uma forma meia ilustrativa, eu vou explicar direito, eu vou morrer na cruz, a minha carne, meu corpo, meu sangue vai ser a celebração de uma nova aliança.
Vocês estão entendendo? Não é assim como vocês estão entendendo. Não, ele deixou que eles fossem. E virou para os 12 e disse: vocês também querem ir embora? Podem seguir o caminho de vocês. Mas Pedro disse: para onde iremos nós? Também não entendemos o que o Senhor disse agora, mas haveremos de compreender para onde nós iremos se só tu tens palavra de vida eterna. Nós queremos ficar contigo. Temos a certeza que andando contigo vamos conhecer verdades e essas verdades vão nos libertar. Nós não temos para onde ir. Sabe, é isso que Jesus quer. Ele quer pessoas que não considerem nada dessa vida, nem o pai, nem a mãe, nem a mulher, nem os filhos, nem a própria vida, mais importante do que estar com ele, do que andar com ele, do que aprender. E ele diz que aquele que não se comportar assim não é digno dele, não é apto para entrar em seu reino. Essa mulher não queria conversar com ele, sua mensagem feria a carne das pessoas, a ganância das pessoas, a ambição das pessoas, a religiosidade das pessoas. Vejam os fariseus, eles se encheram de ódio, de inveja, e arquitetaram um plano para matar ele, para eliminar Jesus, para tirar ele da parada. Por um ódio religioso, por uma inveja religiosa. Eles queriam matá-lo, mas porque ele fazia mal ao ouvido. Ele só fazia o que? Eles queriam matá-lo porque ele arrastava a multidão com ele, porque eles não tinham as respostas que ele, Jesus, tinha, eles não tinham os milagres que ele, Jesus, tinha, e eles precisavam eliminar. Ao invés de quebrantar o coração e passar a ouvir, ao invés de quebrantar o coração e reconhecer a religiosidade vazia, oca, destituída da presença de Deus que eles estavam vivendo, eles preferiram de alguma forma eliminar, matá-lo, tirá-lo do cenário religioso de Jerusalém. Eles preferiram declarar que era diabo que usava ele, e que havia textos bíblicos que comprovavam que ele não podia ser o Messias. Sabe, essa mulher, ela tinha fé de que se tocasse no mestre, ela receberia. A mesma fé que milhares de outras pessoas tiveram, que tocavam nele e eram curados de suas enfermidades. Mas não se tornavam seus discípulos, ou seja, eles queriam apenas o milagre, eles queriam apenas a cura de uma úlcera, de um câncer, de uma doença nos rins, da pele, da libertação de uma macumba, de um demônio que era alojado no corpo de alguém. Eles queriam apenas o milagre, eles não queriam o envolvimento com Jesus. Suas mensagens eram drásticas, e havia necessidade de se tomar decisões drásticas na vida. E a maioria das pessoas não queriam se envolver com isso. Certa vez Jesus chegou a dizer: eu conheço vocês. Vocês deram a volta no mar da Galileia para me encontrar na outra margem. E vocês estão pensando que eu me engano? A razão pela qual que vocês estão me seguindo, não querem nem voltar para casa, não querem nem ir trabalhar, não querem nem cuidar da vida de vocês, vocês estão me seguindo, eu sei por quê. É porque vocês comeram pão e peixe de graça, encheram o bucho de pão e peixe, e é por isso que vocês estão me seguindo. É por causa dos milagres, mas vocês não querem abrir o coração para entender a mensagem que eu trago da parte do Criador do Universo para o coração de vocês.
Sabe, eu quero perguntar a você: de que adianta para o cego voltar a ver e não ter o nome escrito no livro da vida, identificado como foi Bartimeu, filho de Timeu, é o nome dele, está eternizado, está escrito. De que adianta para nós voltar a andar e não ter o nome dele eternizado? Mas, missionário, o senhor é contra a cura? Não vou lhe responder. É claro. Mas eu estou dizendo claramente de que não adianta a pessoa ser curada ou receber uma bênção financeira ou uma bênção na sua vida sentimental, ou seja lá o que for, e esta pessoa não se envolver com Jesus, e esta pessoa não der lugar no seu coração a mensagem do cristianismo, e esta pessoa não discernir o evangelho de Cristo. Sabe o que Paulo disse? Paulo disse: se nós esperarmos por Cristo apenas para as coisas que dizem respeito a este mundo, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque estivemos tão perto da redenção, tão próximo à salvação eterna, tão próximo àquele que é a fonte da vida, a fonte da misericórdia, da salvação. Meu Deus, o dia que a raça humana estiver reunida em torno do trono branco de Deus para receber uma sentença, aqueles que estiveram tão pertinho do Mestre, que fizeram milagres em nome do Mestre, que expulsaram demônios em nome do Mestre, que curaram enfermos, que receberam milagre, que receberam cura, estiveram tão pertinho dele, mas não tiveram compromisso, não tiveram aliança, não tiveram nome escrito. E é por isso que ele vai dizer: quem é você? Mestre, eu sou o Joãozinho. Mestre, eu sou o Chiquinho. Mestre, eu sou a Maria. Mestre, eu sou o pastor fulano de tal. Eu sou o apóstolo ciclano. Eu sou a apóstola Beltrana. Mestre, quantas congregações, quantas multidões. Mestre, sou eu. Eu não conheço vocês. Eu não sei o nome de vocês. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno criado para o diabo e seus anjos. É duro. Meu Deus. Além de não conhecerem, ainda chama de maldito. Cruel, não é igual isso aí. Mas não é melhor a gente ouvir isso agora, isso sacudir dentro da gente, despertar a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento para compreender que isso é verdade, que isso vai acontecer, que isso é uma profecia, e que se você não quer estar à esquerda do rei e ouvir essa frase, abre os teus olhos agora, como Bartimeu. Não se conforme com um milagre momentâneo e volte para a escuridão das trevas de uma cegueira espiritual. Mas passe a caminhar com Jesus e não o deixe por nada. Passe a andar com o Mestre e não o deixe por nada. Passe a ouvir, a discernir e a entender os seus ensinamentos. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Certa vez eu estava no cenáculo em Jerusalém
no lugar que foi celebrada a última Páscoa com os discípulos e o próprio Cristo, e celebrado a Santa Ceia, a Nova Aliança. Está narrado nos Evangelhos. Mas no Evangelho de João existem características especiais desta narrativa que são assustadores. Estou lhe dizendo isso. Eu estou falando de um apóstolo de Cristo. Presta atenção, o sujeito fazia milagre em nome de Jesus, curava enfermo em nome de Jesus. Era tesoureiro do ministério. E eu estou lhe dizendo que o próprio Lúcifer entrou no corpo dele, o possuiu. E eu vou lhe dizer mais: ninguém percebeu nada. Preste atenção no que eu estou dizendo para você. Se você pensa que a grande estratégia do diabo e a força dele se resume nessas coisinhas que você vê por aí, uma pessoa que cai na igreja e rola para lá, rola para cá, o espírito pombagira, o Zé Feliz, deixa o carreira, sai! Maravilha! Agora, se você pensa que essa é a força do diabo, a estratégia dele se resume nessas coisinhas, você não conhece nada da Bíblia. Para me escutar. Você está profundamente metido. A força do diabo está na camuflagem. Naquela coisa que é imperceptível, que está por trás do terno, da gravata, do sapato cromo alemão engraxado. Você está entendendo? De uma palavra bonita, rebuscada, falando de Jesus, palavras motivacionais que incitam as pessoas a exercerem a fé e conquistarem. A Bíblia chama de falsos profetas. Missionário é só estar com inveja do ministério de alguém. Estou não. Não tenho inveja de ninguém. Eu tenho algo que me foi proposto e sigo em direção. Para isso, eu preciso pregar a verdade. Dou a quem doer. Eu não estou aqui para fazer amigos e para agradar a gregos e a troianos, mas para pregar a verdade. Dou a quem doer. Percebeu nada. Jesus disse para Judas: o que tu tens a fazer, faz-o logo. Lúcifer, o rei das trevas, o próprio, não era o enxugadeiro, o Zé Feliz, a pombagira, o raio do pá. Não! Era o próprio capeta, Lúcifer, o diabo, Satanás. Entrou dentro. Quando ele recebeu aquele sinal, o pão molhado nas mãos. Estava o Evangelho de João. João estava ao lado do mestre, foi ele quem perguntou, e ele narrou dessa forma. Os outros falaram um pouco diferente. Mas João disse: é aquele que eu der um pedaço de pão molhado na mão. E com esse sinal, Lúcifer entrou no corpo. O que me impressiona é que Pedro percebeu na mão, foi comprar pão, hein? Aleluia! Judas, vai com Deus! A paz! Glória a Deus, aleluia! Ninguém está percebendo. Você está entendendo isso? Hein? João não percebeu, Tiago não percebeu. Glória a Deus, Judas! Traz pão! O capeta estava dentro dele. Você está entendendo isso, amor? Hein? Agora eu pergunto para você: quantos líderes existem por aí que o capeta tomou conta de suas emoções, de seus desejos, de sua palavra, de suas pregações? Quantos?
Como vamos saber, missionário? O sinal, o pão molhado. O pão é o corpo de Cristo. Ele molhou, tirou a forma e o sabor original. É por isso que Paulo disse: aquele que não discernir o corpo de Cristo, se tomar desses elementos, toma juízo e condenação. Discernir o corpo de Cristo é entender o que significa ser igreja de Jesus, é entender a mensagem do Evangelho. E Judas não foi capaz de compreender isso. Ele acreditava que Jesus era o Messias, por isso ele se enforcou quando ele foi para a cruz. Ele não queria que ele morresse, mas ele queria que Jesus se declarasse rei de Israel, assentasse no trono e sobrasse para ele uma vaga de ministro de Estado. Ele tinha ambição política, ambição religiosa, ambição financeira. O sinal do pão molhado é um corpo mutilado. Que como o cego Bartimeu, você não se conforme apenas com o milagre. Ele é importante, precisamos dele, mas não vamos voltar para a escuridão de uma cegueira espiritual. Pensa nisso.